A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, assim também, aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão, viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho penetrem os nossos corações, a nossa alma e transformem a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vemos nesse Evangelho, nessa breve meditação que fazemos, que Jesus é muito claro quando ele vem nos falar do santo sacrifício da missa. Quando ele vem nos falar da comunhão eucarística, necessária a todo católico. Então, é necessário que nós estejamos em estado de graça. Nós sabemos que para nos aproximar do altar e receber Jesus Eucarístico, nós precisamos estar em estado de graça. Nós não podemos ter nenhum pecado mortal, nenhum pecado grave. E também dos pecados veniais devemos estar arrependidos. E sabemos que os pecados veniais são perdoados também no próprio ato penitencial da missa, quando nós temos a contrição perfeita, quando nós estamos verdadeiramente arrependidos. Para nos aproximarmos do sacramento da confissão, nós precisamos estar verdadeiramente arrependidos e com o propósito de nunca mais cometer aqueles pecados. Muitas vezes pode acontecer de cairmos novamente naquele mesmo pecado, infelizmente. Mas devemos vigiar e orar. Mas no momento da confissão, se nós formos confessar, pensando, mais para frente eu acho que eu vou cair de novo, então nós não estamos arrependidos. E essa confissão, essa absolvição mesmo, seguindo todo o rito, ela não vai acontecer. Porque necessita do verdadeiro arrependimento. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus é claro nesta palavra, quando ele diz que nós temos que comungar, nós temos que comer do seu corpo e sangue, para permanecer nele. Olha como o Senhor é claro e firme nesta palavra. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E quando questionam, como que nós vamos fazer isso? O Senhor vai além. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Como mortos-vivos caminhamos, se não recebemos o corpo e sangue de Jesus, se não comungamos Jesus. Há dúvida com relação ao que o Senhor está falando aqui? Tem como ser mais claro do que isso? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Isso tem que calar no nosso coração e causar até um certo desespero, não desespero, mas uma certa conversão, um desejo tremendo
de sair desta realidade, de não estar comungando Cristo Jesus e buscá-lo na Santa Eucaristia. Buscar o corpo e o sangue de Jesus. Claro que com todas essas orientações que nós já comentamos. Uma boa confissão e aí buscamos o sacramento da comunhão. E aí o Senhor fala, assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, assim também, aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Nós pertencemos à paróquia São Paulo Apóstolo, né? E o apóstolo Paulo, ele diz claramente que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para Cristo viver em você, meu irmão, para Cristo viver em mim, eu preciso que esta palavra se realize. Olha como. Aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Viverá por mim. Assim como o apóstolo Paulo fala. São Paulo apóstolo. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que nós possamos ser cristãos, comungando, comendo do corpo e do sangue de Cristo. E assim, Cristo viverá em nós. E nós poderemos dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E aí vamos renunciar a nós mesmos, porque a vontade de Cristo vai acontecer em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, salve São José.